Marvin Charles Gabriel é um norte-americano condenado à pena capital que permanece no corredor esperando sua execução desde 2002. Ele é um violador íntimo de mulheres e assassino em série que recebeu atenção nacional quando foi condenado à pena capital em Michigan, um estado cuja legislação excluiu as execuções em 1846. Mas Marvin Gabriel cometeu um homicídio dentro das florestas nacionais Huron-Manistee, uma floresta dupla de propriedade do governo federal. Assim, o assassinato se configurou em uma violação da lei federal dos Estados Unidos, o que fez com que seu julgamento fosse da responsabilidade de uma corte federal e sua condenação à pena capital ocorreu independentemente da lei estadual local. Um homem muito mau e um caso polêmico que chamou a nossa atenção. Fala, abduzidos, bem-vindos às florestas nacionais Huron-Manistee. E bem rápido aqui só para vocês se situarem, elas são duas florestas no Michigan, uma delas criada em 1909 e a outra em 1938, e isso depois de madeireiras terem devastado e abandonado as respectivas áreas. Então, em 1945, a administração delas foi unificada e assumida pelo governo federal dos Estados Unidos. As florestas Huron-Manistee são separadas entre si por propriedades privadas e até cidades. Elas possuem farta vegetação e vida selvagem, com oportunidades de recreação para os visitantes. E para Marvin Charles Gabriel, protagonista do nosso episódio criminal de hoje, as florestas ofereceram privacidade para matar. Eu sou o Marcos e antes de prosseguir com a história de hoje, a nossa inscrita Fabiola vai fazer a abertura do canal para vocês. E se você quiser participar aqui do Insólito também, envie seu vídeo para contato@oinsólito.com.br. É isso. Olá, abduzidos! Feliz 2024! Vamos ao nosso ritual? Curtir, fazer um comentário, ativar o sininho e, se possível, se tornar membro. Olha aí, ó. Recados dados? Vamos aos fatos. Marvin Charles Gabriel nasceu em 1953 dentro de uma família grande. Ele foi o quinto de 6 filhos do Sr. Marvin e da Sra. Elaine Gabriel. Uma família grande e disfuncional, onde o pai era um alcoólatra violento que agrediu sexualmente o filho. Na casa dos Gabriels, a rotina consistia em que os irmãos mais velhos cuidavam dos menores, pois os pais eram bastante ausentes do lar. Yvonne, uma das irmãs de Marvin, compartilhou algumas das suas lembranças de infância, incluindo a memória traumática da ocasião em que a mãe jogou uma faca de açougueiro no pai, com a intenção, clara, de tirar a vida do homem. Vocês estão bem ligados nisso, não é? Uma faca com uns 30 centímetros de comprimento. Pois é. Porém, as informações mais surpreendentes sobre Marvin Gabriel, apesar de ele ser uma vítima contínua de abuso e negligência, é que na infância ele mostrou um intelecto acima da média, um QI de 121, ao mesmo tempo em que era terno e cheio de empatia. Na prática, isso era observado pela sua rotina de auxiliar os idosos da família e cuidar de um primo com deficiências intelectuais leves, ações das quais outros meninos tentaram fugir. Seus colegas de escola se lembravam dele como quase um gênio. Muita coisa sobre ele consta em um dossiê que foi apresentado à justiça e que até inclui um estudo sobre deficiências intelectuais nas gerações anteriores da família Gabriel. Enfim, o que se sabe é que após a formatura do ensino médio, o Marvin fez uma gradativa descida aos infernos, quando ele sofreu um número incrível de ferimentos na cabeça, conviveu com doenças mentais e abuso de substâncias ilícitas. Pois bem, seja pela influência, pela genética, pelas duas coisas ou apenas por opção própria, o Marvin Gabriel, que quando criança era vítima de um pai canalha, se tornou um adulto igualmente mau, capaz de muita violência e até de matar. Em 7 de agosto de 1996, Raquel Timmerman relatou ao departamento do xerife do condado de New Yago que ela havia sido abusada intimamente pelo Marvin Gabriel. Na noite anterior, ela havia sido convidada para um jogo de cartas por um amigo da família chamado Wayne Davis e um colega de classe de Raquel chamado Mike Gabriel. Atenção, galera, aqui é o sobrenome Gabriel, ok? Pois é.
Quando os rapazes Wayne e Mike chegaram para buscar a Raquel, eles não estavam sozinhos. O Marvin Gabriel, tio de Mike, estava junto deles. Marvin forçou o sobrinho e o outro rapaz a descerem do veículo, então quando ele ficou sozinho com a garota, ele a violentou. Raquel foi muito corajosa em denunciar o crime do qual ela tinha sido vítima, mesmo ameaçada de morte. Como consequência dessa acusação, o Marvin Gabriel foi detido e um processo foi aberto contra ele. Porém, um amigo dele pagou a fiança e ele retornou à sua vidinha. Mas, em 3 de junho de 1997, 2 dias antes do julgamento de Gabriel por essa acusação de abuso, a Raquel saiu de casa com sua filha Shannon, de 11 meses, dizendo à família que estava indo a um encontro com um homem que ela tinha conhecido no trabalho. Nesse dia, ela e a filhinha desapareceram. Bem estranho, não é, galera? Caso vocês tenham prestado atenção à data do crime, ocorrido 10 meses antes do sumiço da garota, na ocasião do abuso em 1996, ela estaria grávida de Shannon. Pois é, a Raquel sofreu abuso íntimo quando ela estava no último trimestre de gestação. Consta também que seu pai logo recebeu uma carta da garota de 19 anos afirmando que ela planejava deixar a cidade e fugir. No mesmo dia, o promotor e o juiz que presidia o caso também receberam cartas manuscritas afirmando que as alegações de violência íntima, não eram verdadeiras e que ela desejava retirar as acusações contra o Gabriel. Outra carta ainda citava Delbert, seu novo amigo, como o homem com quem ela tinha saído no dia da fuga. Os pais de Raquel consideraram isso tudo bizarro. Contudo, eles acreditavam na legitimidade das cartas. Para eles, teria sido muito mais uma situação de medo de enfrentar Marvin cara a cara no tribunal, ou talvez a necessidade de deixar aquele pesadelo para trás e seguir com sua vida. Enfim, o desaparecimento não foi investigado na época. Mas um mês depois, em 5 de julho de 1997, 2 pescadores encontraram um corpo feminino no lago Oxford, lá dentro das florestas nacionais Huron-Manist. A mulher tinha sido brutalmente assassinada, seu rosto estava enrolado com fita adesiva e blocos de concreto estavam acorrentados ao cadáver, obviamente com o objetivo de afundar o corpo nas águas frias e ocultar para sempre a vítima e o crime. Como mencionamos, pessoal, 2 homens que pescavam lá na floresta se depararam com um corpo decomposto flutuando ali perto da vegetação da margem do lago. Eles observaram que fita adesiva tinha sido colocada ao redor da sua cabeça, cobrindo a boca e os olhos, porém o nariz dela não estava coberto com fita. Um policial local envolvido na recuperação do cadáver afirmou que as mãos da mulher estavam algemadas atrás das costas, correntes enroladas em torno do seu tronco estavam presas em blocos de concreto pintados de tinta vermelha. No entanto, como em casos similares, quando um corpo se degrada dentro da água, mais ou menos 72 horas, os gases gerados pela decomposição podem fazer com que o corpo flutue até a superfície como um balão, mesmo que ele esteja amarrado a pesos. Um lance bem insólito, que tem a ver aí com as bactérias que vivem no intestino humano e que depois da morte liberam gases como metano, cadaverina e putrescina. Os exames realizados pelo médico legista ainda acrescentaram mais horror ao crime, pois as evidências eram de asfixia por afogamento, ou seja, quando foi lançada no lago, a mulher estava viva, então as águas encheram os pulmões até ela perder a vida. A identidade da vítima foi logo descoberta e, como vocês já sabem, era a Raquel. Quanto à pequena Shannon, ela continuava desaparecida, mas para as autoridades não havia esperanças de ela estar bem em algum lugar. Assim, pouco tempo depois, a filhinha da Raquel foi considerada morta e as buscas por ela foram encerradas. E aqui, pessoal, é elementar que quem poderia estar na mira dos investigadores, não é? O Marvin Gabriel. Ele era a pessoa que mais tinha a ganhar com o silêncio e desaparecimento da Raquel, ou seja, ele se tornou o suspeito número 1 da morte da garota. Assim, foi expedido um mandado de busca e apreensão referente à casa dele, e lá no imóvel os policiais encontraram itens que eram provas esmagadoras contra o Marvin, como por exemplo, as chaves dos cadeados usados ali nas correntes que prendiam os pesos de concreto no corpo da Raquel. Além disso, foram encontrados blocos de concreto pintados ali
com uma tinta vermelha, os mesmos utilizados no crime. Um dos sobrinhos do Marvin, o Mike Gabriel, aquele mesmo lá de um ano antes, que tinha testemunhado a violência íntima contra a Raquel, foi quem levou a polícia até um local de acampamento frequentemente usado por seu tio. Ali estavam uma barraca, diversas ferramentas, fita adesiva e bicos de mamadeira. Essas eram as peças da história que explicavam onde a Raquel e sua filhinha ficaram entre o dia do seu desaparecimento até a morte delas. Bem, nós vamos agora descobrir o que aconteceu em 3 de junho de 1996, o dia em que a Raquel sumiu. Ela afirmou aos pais que iria se encontrar com um amigo, ou paquera, de nome John Weeks, mesmo que naquele bilhete que sabemos que ela foi forçada a escrever aos familiares estivesse indicado outro nome. Os investigadores souberam que esse John Weeks era um faz-tudo do Marvin Gabriel e que elaboraram uma cilada para entregar Raquel nas mãos do seu estuprador às vésperas do julgamento do criminoso foi um favor que John fez para o seu amigo e patrão. Quem confirmou tudo foi a namorada de John Weeks, que até reconheceu Marvin Gabriel em fotos apresentadas pelos investigadores, mesmo que ela o conhecesse por outro nome. Ou seja, nos parece, galera, que Marvin era cuidadoso em esconder sua verdadeira identidade quando conhecia novas pessoas. Bom, essa moça aí admitiu que os dois homens eram amigos, ou seja, seu namorado, John, e o Marvin. Também que recentemente uma situação estranha tinha acontecido. O John Weeks, que parecia cheio de segredinhos com a sua namorada, admitiu que estava conversando por telefone com uma determinada garota, mas que isso era apenas parte de um plano de Marvin para se aproximar da tal moça, por quem ele supostamente estava interessado. A garota, a gente aqui já entendeu que era a Raquel, não é? E no encontro marcado com John Weeks, 2 dias antes do julgamento do Marvin, a Raquel ainda levou a filhinha Shannon. Isso demonstra o quão completamente convencida ela estava na inocência e segurança da tal conversa que eles teriam naquele dia. Mas nós já sabemos que o planejamento deles foi bem sucedido. A Raquel e a Shannon foram sequestradas e durante algum tempo elas foram mantidas vivas, o suficiente para escrever as cartas se despedindo de amigos e familiares, também mensagens às autoridades inocentando seu agressor íntimo. O que aconteceu depois com elas, até serem assassinadas, nós não sabemos. Mas com certeza não foi nada de bom, não é? Na biografia adulta de Marvin Gabriel, ele também é chamado de serial killer porque ele é o principal suspeito dos desaparecimentos e assassinatos de várias outras pessoas, algumas delas relacionadas à história do abuso íntimo incluído nessa lista. Wayne Davis, o amigo que convidou Raquel para sair em agosto de 96, o dia em que ela foi estuprada. Wayne ficou desaparecido entre fevereiro de 97 e julho de 2002, quando canoístas encontraram o corpo dele no lago Twinwood, também nas florestas nacionais de Huron Manist. Uma testemunha adicional anônima que deveria depor contra Marvin no julgamento, John Weeks, que era o seu faz-tudo e cúmplice no sequestro de Raquel e talvez até mesmo no homicídio dela, um homem desconhecido. Também entrou na lista um homem chamado Robert Allen, que desapareceu em 95 quando Marvin morava na casa desse homem. Ou seja, são vários casos aí envolvendo o nome do Marvin, não é? Os corpos de algumas dessas pessoas não foram encontrados, porém vários objetos pertencentes a elas foram recuperados na casa do Marvin Gabriel. Para a justiça, era um grande indício da proximidade do suspeito com eles e dava ensejo a várias teorias de outros crimes acobertados. A busca por Marvin Gabriel durou 2 meses, até que a polícia recebeu uma denúncia de que ele receberia um cheque de seguro social em uma agência dos Correios em Sherman, Nova York. Adivinhem só, abduzidos, Marvin sacava ilegalmente há uns 2 anos o benefício ou aposentadoria, como queiram, de um dos desaparecidos que acabamos de mencionar, o tal Robert Allen. E foi simples para os agentes do FBI invadirem secretamente a agência, onde deveria haver ali um caixa postal para o recebimento da correspondência do amigo. Então foi assim que prenderam Marvin Gabriel. Por esse crime de fraude previdenciária, ele foi julgado em julho de 98 e sentenciado a 5 anos de prisão federal. O Gabriel foi julgado também em 2002 pelo assassinato da Raquel Timmerman. O assassinato da Raquel Timmerman recebeu a atenção da imprensa nacional e internacional, menos pela brutalidade do crime e mais pelas particularidades
pelas particularidades jurídicas do caso, pois o Marvin Gabriel cometeu o homicídio de Raquel dentro das florestas nacionais de Huron, Maine, como sabemos, não é? De propriedade do governo federal. Ou seja, o assassinato da garota de 19 anos se configurou em uma violação da lei federal dos Estados Unidos, o que fez com que seu julgamento fosse de responsabilidade de uma corte federal e sua condenação à pena capital ocorreu independentemente da lei estadual do Michigan, que aboliu a pena de morte em 1846. A defesa de Marvin sempre alegou que a morte de Raquel Timmerman ocorreu em outro lugar do estado e que somente a localização do cadáver foi dentro das florestas federais. A promotoria, por sua vez, constituiu um caso sólido, provando que o crime tinha sido realizado dentro da floresta. A acusação apresentou, entre outras informações e provas, os depoimentos de várias testemunhas que descreveram a propensão de Gabriel para a violência, incluindo outras agressões físicas e íntimas. 2 vítimas testemunharam que suas casas foram incendiadas após brigas com Gabriel. Outra mulher descreveu como Marvin atirou com um fuzil nela e no filho dela de 2 anos. Não feriu nem a mulher nem o filho, mas ele passou o recado sobre o que seria capaz de fazer. Várias evidências circunstanciais que implicavam Gabriel nos desaparecimentos de Allen, aquele homem que mencionamos, e dos outros homens também foram admitidas no processo. O julgamento também foi marcado pela decisão do juiz de negar o direito do réu de demitir seu advogado e se defender no tribunal. Essa proibição teve a ver com o comportamento errático de Gabriel e a interrupção frequente que ele fazia. O homem parecia totalmente sem noção, chegando ao limite de agredir fisicamente o seu próprio advogado de defesa. No total, foram 40 infrações graves que ele cometeu no tribunal. Um comportamento que praticamente levou o cara para trás das grades, não é? No seu tempo de prisão, pessoal, o Marvin continuou tentando se defender legalmente ao apresentar continuamente petições em seu favor, mas fazendo nelas, ou seja, nesses documentos aí, o uso de linguagem abusiva e obscena. Dá para imaginar a situação, galera? A defesa declarou que o temperamento e as ações do seu cliente foram resultados de vários acidentes de carro que resultaram em lesões cerebrais, e a infância problemática de Marvin também foi lembrada ao júri. Resumo do julgamento: ele foi considerado culpado e sentenciado à pena capital. E agora a gente já sabe que entre condenação e execução rola muito tempo, não é? Em 2011, seus advogados recorreram alegando de tudo, desde a ausência da pena de morte em Michigan até ele ser impedido de argumentar diretamente ao júri durante a fase ali penal do seu julgamento. Como resultado, a condenação de culpado do homicídio de Raquel foi mantida, porém a sentença de morte foi anulada. Isso se baseou na ausência de interesses nacionais do caso, como por exemplo traição ou que eu não posso terminar essa palavra aqui que o YouTube derruba o vídeo, não é? Assim, a proposta era conceder a ele uma punição considerada mais adequada, o que no Tribunal Estadual de Michigan corresponderia à prisão perpétua. Mas em 2013 o recurso da sentença foi anulado e a pena capital foi restabelecida. Assim, o Marvin Charles Gabriel está atualmente no corredor da morte na penitenciária federal de Terre Haute, em Indiana. Em relação a Shannon, a bebezinha de 11 meses sequestrada junto com a mãe em 1997, a família de Raquel não tem esperanças de ela ter sobrevivido. Apesar disso, encontramos informações que uma organização que busca aí por crianças desaparecidas mantém o nome da Shannon em sua lista como um caso aberto. Então, imagens dela com a progressão do seu desenvolvimento têm sido atualizadas e divulgadas. Antes do julgamento, o avô de Shannon, o Sr. Tim Timmerman, se ofereceu para solicitar que a pena de morte fosse excluída do processo de Raquel se o criminoso divulgasse informações sobre sua neta, mas ele recusou. Pessoal, vocês aqui entenderam bem, não é? Sabe aqueles acordos que a promotoria oferece aos criminosos? Exatamente como a gente vê em filmes policiais? Pois é, era isso. Simples assim. Se Marvin Charles Gabriel revelasse aí onde estava o corpo da filhinha da Raquel, ele seria poupado da sentença de morte, mas ele não aceitou. Achamos que a motivação do criminoso, especificamente nesse detalhe do caso, é apenas exercer controle e poder, ser capaz de mexer com os sentimentos e com a vida de outras pessoas, unicamente se negando a revelar uma informação. Por fim, enquanto o dia da execução não chega, ele continua a mentir e tentar manipular outras pessoas, dizendo que é inocente e pedindo donativos. Pois é, pedindo dinheiro por uma plataforma da internet. O anúncio ainda oferece a oportunidade de um ganho de milhões com a autobiografia dele. Ou seja, galera, alguma
editora ou autor disponíveis aí para publicar a história de Marvin Gabriel? Atenção aos detalhes da tatuagem do lado esquerdo do peito, um coração com um curativo. Pois é, abduzidos. Algum de vocês interessado em ajudar o Marvin Gabriel? Espero que não, né? Nunca, jamais. Pois esse não é um caso no qual exista aí qualquer tipo de dúvida em relação ao responsável pelo crime. Um caso clássico de psicopatia, não é, pessoal? Um assassino perverso, frio, calculista, narcisista que realmente prefere manter ali uma ilusão de poder na cabeça dele, mesmo estando apodrecendo na cadeia, morrendo a conta-gotas por estar no corredor da morte, né? E não falam onde está o corpo da criança de 11 meses. Uma psicopatia, assim, desmedida, não é? Um cérebro totalmente atrofiado no que diz respeito a emoções. Quero ouvir a opinião de vocês, galera. Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, sua inscrição no canal, que é super importante. Isso ajuda demais as nossas produções aqui. Se você gosta do nosso trabalho, gosta do Insólito, dá essa moral pra gente. É isso, um beijo do Ruivo, até o próximo episódio.